dia. Obrigado pela sua paciência. A tecnologia ajuda, mas cada um deles é um play diferente. Então, obrigado. Eu sou o Daniel. Se você está visitando aqui, está pela primeira vez em nosso meio, saiba que você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Se você está assistindo a gente, chegou por indicação, algoritmo ou Google, graças a Deus pelos três, saiba que você também é bem-vindo no nosso meio. Entre em contato. Daqui a pouco alguém vai colocar o nosso WhatsApp no chat. Fale com a gente quer te conhecer. Se apresente para qualquer pessoa que você viu aqui na frente ou lá na frente, tá bom? A gente está aqui numa série chamada Progresso sob Pressão, em que semana a semana a gente tem avançado no livro de Filipenses. A gente passou pelas apresentações, a gente passou pelos agradecimentos, mas logo no comecinho parece que o propósito, a ideia central do livro aparece e diz assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo, o autor aqui, quem escreveu o livro, conduzido por Deus, meio que já estabelece exatamente o que quer e onde quer chegar. Para aquelas pessoas que estavam lendo ali, mas para a gente também, para que a gente cresça em conhecimento, percepção, para discernir, entender, perceber o que é melhor. E não é um melhor em linhas gerais ou genéricas. É a fim de que a gente seja, aqueles que estão lendo, irrepreensíveis, puros, até o dia de Cristo, até o fim. E daí em diante a gente tem alguns encorajamentos, como a gente já viu, a gente tem ordens, a gente tem princípios, conselhos, ideias, exemplos. O próprio Paulo vai se chamar de modelo, mas outros também, para que a gente possa olhar, se sentir encorajado, sabendo que o exemplo último, portanto, também é, e principalmente, o próprio Jesus. Tudo isso para que a gente tenha progresso espiritual, físico, mental, psicológico, nesse mundo que ele vai chamar de corrupto, mas também de tanta pressão. Não é para que nós sejamos melhores, pessoas mais bondosas, ainda que isso tenha espaço, mas para a gente ter uma vida que vale a pena, para ter propósito, para encontrar sentido nessa vida, para sermos mais parecidos com Jesus. E essa aqui é a pergunta de $1 milhão. Ter a capacidade de fazer boas escolhas, boas decisões, no momento certo, do jeito certo, do melhor jeito possível. Sim? Para fins materiais, claro, a gente não pode ignorar isso, mas em especial naquilo que realmente importa, nas nossas relações, com as coisas que não podem ser enterradas, compradas, e que o tempo sozinho não é capaz de desenvolver em mim e em você. A verdade é que, por variados motivos, inclusive espirituais, a gente tem uma noção bastante míope sobre nós mesmos. Isso aparece, principalmente, em algumas das coisas que a gente fala ou pensa. Talvez seja só eu, não se exponha. Mas em algumas circunstâncias ou situações, a gente olha para as coisas acontecendo e diz: se eu fosse Deus, não teria feito assim. Acredite você ou não em Deus, só esse tipo de percepção, perspectiva sobre a vida, já demonstra uma autoconfiança que... E a gente se arrepende disso. E a gente diz: o problema é que eu não estava sendo racional. Ou ainda, se eu soubesse lá atrás tudo o que eu sei hoje, eu teria feito diferente. Porque no final a nossa razão é perfeita. E quando a gente para pensar, usa a razão, a gente não erra, certo? O ponto desse livro, o grande ponto desse livro, é que o problema meu e seu não é a falta de conhecimento ou o tempo para pensar, é falta de novo nascimento. É falta de um novo coração. É falta de coerência. Porque a gente acredita no que quer acreditar, não importa muito o que os outros digam para a gente, nem os sinais mais óbvios são capazes de mudar a minha e a sua opinião. Por que tem que ser assim? A gente fica naquela guerra de link no WhatsApp, né? Cada um mandando uma prova cabal que a Globo não mostra, ou vejam antes que tirem na internet. O problema é que a gente é crente demais em nós mesmos. E um livro muito legal chamado A Mentalidade do Escoteiro, porque algumas pessoas veem as coisas de forma clara e as outras não. A autora Julia Graff discute porque é tão difícil alguém mudar de opinião, ideia
ou jeitos. Diz assim, quando se trata do que acreditamos, os humanos veem o que querem ver. Em outras palavras, temos o que Julia Graff, a autora aqui, chama de mentalidade de soldado. Do tribalismo e do pensamento positivo, a racionalização em nossas vidas pessoais e tudo mais. Somos levados a defender as ideias em que mais queremos acreditar e derrubar aquelas em que não queremos e com mais frequência. Desculpa, está um pouco pequeno para mim. E derrubar aquelas em que não acreditamos. Mas se queremos acertar as coisas com mais frequência, devemos nos treinar para ter uma mentalidade de olheiro ou escoteiro. Ao contrário do soldado, o olheiro é objetivo e não quer defender um lado ou outro. É sair, pesquisar o território e voltar com o mapa, mais preciso possível, independentemente do que eles esperam que seja o caso. Acima de tudo, o olheiro deve saber o que é realmente verdade. Gallup mostra que o que torna olheiros melhores em acertar as coisas não é que eles sejam mais inteligentes ou mais informados do que todos os outros. É um punhado de habilidades emocionais, hábitos e maneiras de ver o mundo que qualquer pessoa pode aprender. Com exemplos que vão de como sobreviver sendo encalhado no meio do oceano, como Jeff Bezos, o cara da Amazon, evita o excesso de confiança, ou supermeteorologistas superam agentes da CIA. Gallup explora por que os nossos cérebros nos enganam e o que podemos fazer para mudar a maneira como pensamos. O que a Júlia tem aqui e o que a Júlia não tem, e o que a gente vai conversar aqui é a perspectiva daquele que sabe de todas as coisas, que deixou um livro que a gente chama de Bíblia, mas principalmente enviou um filho para que a gente cresça em conhecimento, percepção, para discernir aquilo que é melhor. Não para conquistar o mundo, mas para salvá-lo. Já que os nossos corações nos enganam, já que eles precisam ser desfeitos, renovados e revestidos por toda essa sabedoria, a gente precisa ter não uma visão de escoteiro ou de olheiro. A gente precisa ter uma visão de um filho de Deus no meio de um mundo perdido. Então, se Jesus morreu para tirar os nossos pecados e não o nosso cérebro, para onde que a gente deveria progredir? Quais são as percepções erradas que eu tenho sobre mim, que me levam a dizer e pensar, se eu fosse Deus, eu não teria feito assim? Quais as principais marcas daqueles que são indiferentes a Deus e que os chamados cristãos copiam? O que eu faço com as más decisões que eu já tomei, as positivas também, mas nesse processo de tomar novas decisões, sem ficar preso a elas? E por último, quando tudo der errado, no que eu posso me agarrar nesse mundo que não é perfeito? Porque por melhores que sejam as minhas decisões, por mais alinhadas que elas possam vir a ser, nesse mundo nós temos aflições, dores e lágrimas. E você não precisa de mim para te lembrar disso. Já morreram 854 mil brasileiros. E um monte de gente está sofrendo. E a gente não pode nem minimizar e nem ser dominado por essa sensação de sofrimento. Então, acompanha comigo a continuação dos nossos textos aqui, Filipenses, dos versos 3, capítulo 3, dos versos 10 ao 21. Tá bom? Filipenses, capítulo 3, verso 10, a gente vai até o 21, tá bom? Diz assim, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio no chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum momento, e se em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes foi apresentado.
Pois, como já lhes disse, por repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é perdição. O seu Deus é o seu estômago, o seu intestino, em algumas versões. E a perdição, o seu Deus, o seu Deus é o seu estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu sei, é bastante texto, muita coisa acontecendo, vários assuntos aqui, a gente vai tentar dividir em alguns blocos. Mas aqui no comecinho, Paulo, inspirado por Deus, claro, começa a falar de um certo desapego produtivo. Ele diz, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O ponto aqui, para Paulo, a conversão dele não foi o fim, não foi uma linha de chegada, mas o começo. Conhecer a Jesus supera todo o resto, inclusive o sofrimento. E o detalhe aqui é que esse sofrimento, de novo, é por causa de perseguição religiosa. Ele vê um paralelo do que ele está passando, lembre-se, ele está preso. É o que o próprio Jesus passou. E por causa disso, por causa desse paralelo, por causa dessa identificação, pelo motivo pelo qual ele está sofrendo, ele se sente motivado a entender, investigar e promover mudanças em quem ele é diante do Evangelho. Essa mensagem de que Deus está fazendo tudo novo, inclusive o próprio Paulo. E aí ele completa, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O que está sendo expresso aqui por Paulo é uma responsabilidade, um movimento de coração que acaba transbordando na mente, desejos e ações dele. Essa palavra aqui, santidade, que é uma palavra razoavelmente comum na Bíblia, mas que eu acho que a maioria dos cristãos, mesmo tendo noção, responderia alguma coisa do tipo, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Santidade não é trabalhar na igreja, mas trabalhar de forma que reflita os valores do reino, com generosidade, humildade, amor pelos outros, excelência. Seja como administrador, jogador de futebol, engenheira ou poeta. Santidade não é se afastar do mundo, viver em comunidades exclusivas, em retiros espirituais. É o exato contrário. É viver de forma digna, como ele diz no primeiro capítulo. É por isso que ser santo não é não ouvir música do mundo, mas se relacionar com a música como um discípulo de Jesus. Ser santo não é passar o dia na igreja, vir de domingo, mas administrar o tempo todo o tempo, como um presente, um dom de Deus, para ser administrado de forma sábia. Ser santo não é ajudar todo mundo toda hora, é amar pessoas como Jesus amou, é ser dócil, é ser duro, é sofrer como Paulo pelo que ele sofreu, é ter relacionamentos conduzidos pelo Espírito. Santidade nos faz templos, faróis que irradiam a luz de Deus, fazendo o que Jesus fez, tendo cada área da vida pública e privada transformada por Deus. E eu podia colocar uma imagem, eu tinha um GIF muito bom para isso, mas eu quero que você imagine comigo o que eu vou te dizer, para que a gente participe junto. Imagine você um lago, uma poça, o que você quiser, um corpo de água, tá bom? Agora imagine que uma gota cai no meio. O que acontece? É tipo retórica, mas você pode, né? Tá vendo isso? É isso. É isso a santidade. É o poder de Deus transformando cada área da minha e da sua vida. É a salvação acontecendo pelo poder de Deus, a partir do exemplo de Jesus, tudo que ele fez, o Espírito Santo nos preenchendo, mas vai se expandindo. O ponto dessa mensagem a Filipos, aquela igreja, mas para a gente aqui também, é que santificação não vem automaticamente. A origem e o poder são de Deus. A capacitação é dele.
das 3 pessoas da Trindade. A habilitação para isso vem de Jesus. Não há dúvidas com relação a isso. Mas a gente deve perseguir ou prosseguir diligentemente. Pensando sobre esse texto, eu vi um exemplo de um irmão nosso, que no primeiro dia de aula, ele foi acordar o filho para ir para a escola, do primeiro dia, do pré, qual que é esse primeiro dia que hoje é. E aí, quando ele foi acordar o filho dele, ele já estava acordado, de pé, tomou banho correndo, se vestiu correndo, tomou café correndo e ficou na porta. Foi para a escola, voltou, cansado, dormiu, fez a atividade, dormiu de novo, fez o que tinha que fazer. Aí no dia seguinte ele foi acordar o filho dele, ele estava dormindo. E aí ele disse, vamos para a escola? Ele disse, de novo? Mal sabia ele. É precisamente porque nós somos tão imperfeitos, tão incapazes e tão fracos, que a gente precisa desse constante aperfeiçoamento divino. Porque um aluno precisa de um professor, porque os míopes precisam de um oftalmologista, gente imperfeita precisa de alguém imperfeito. E você não precisa ser cristão para concordar comigo. O que as Escrituras estão propondo aqui é que esse problema não pode ser resolvido procurando respostas em mim mesmo ou em nossos gurus. Que o aperfeiçoamento necessário não está na dor, no conhecimento ou na dúvida, mas no Deus que enviou Jesus e muda os corações. O fato é que Deus tinha o propósito de nos alcançar e nos alcançou com alguns outros propósitos. Salvação e santidade. São 2 verdades complementares. O apóstolo, portanto, quando ele diz que não é perfeito, não é porque ele tinha ou não tinha uma vida que fazia tudo certinho, isso não existe. Mas me parece que a gente esquece que o contrário também é real. A gente não espera que as pessoas sejam certinhas, mas a gente se incomoda demais quando elas erram. Reclamar que na igreja só tem gente ruim é a mesma coisa que se incomodar, que na academia só tem gente fora de forma. O que a gente pode perseguir, prosseguir, é o que ele está chamando aqui de maturidade. Que uma vez salvos, nós precisamos enxergar com clareza, a partir dos princípios de Deus, do incomodar do Espírito, as nossas próprias deficiências. É colocar-se numa posição espiritual que, não atrapalhe o agir de Deus em mim, porque isso é possível, a gente faz muito. E 2, evitar alguns erros nesse processo. Ser salvo é entrar na escola, por assim dizer. A salvação é maravilhosa. Ninguém tira, ninguém tasca. Mas esse debate está longe de ser... Tá, mais ou menos? Então, Tiago, você me aconselha a tocar? Ele disse assim, então eu vou tentar de novo, porque eu detesto o microfone. Mas esse resgate está longe de ser a única coisa que Deus quer fazer em nós. E graças a Deus por isso. Já pensou conviver para o resto da vida com a mesma pessoa que eu e você éramos antes de sermos convertidos? Deus me livre. Nos livre. Ele livrou. Mas a gente esquece disso. A gente se dá por satisfeito, se acomoda, fica paralisado ou se rende. Então a gente precisa evitar alguns dos erros mais comuns nesse processo, que envolve a minha e a sua vida de santificação, que faz parte da vida de salvação. O primeiro é dar-se por satisfeito, ficar paralisado. Quando o apóstolo diz, prossigo para alcançar. Assim como os fariseus, aquele grupo religioso que se opunha a Jesus, e Jesus também se opunha, a gente pode olhar de cima para baixo uns para os outros. Os motivos variam, mas a gente pode muitas vezes alimentar essa ideia de que alcançou o ideal. O que eu vou chamar aqui de ponto morto espiritual, em que de duas uma. Ou a gente tem uma visão muito presunçosa, uma autoestima fantástica, mas enganosa, de achar que chegou de um ponto que eu e você somos aceitáveis diante de Deus, ou uma visão muito medíocre, pois a gente acha que está à altura dele.
Isso transparece, de novo, na forma como a gente fala uns com os outros. A gente diz, você precisa estudar mais para falar comigo. Senhores, se o que a gente estuda não serve para dialogar com o outro, não serve para nada. Ou ainda, a gente diz, fulano de tal veio me corrigir. Ele que faz. Primeiro, que isso é uma falácia da oratória, que já perceberam há muito tempo. E segundo, pensar que só alguém perfeito pode me corrigir, exortar ou encorajar, não é uma doutrina bíblica, é diabólica. Olhando para esse texto, eu me deparei com dois grupos de teólogos, pastores, gente que estuda especificamente alguns desses textos. Uns dizem que a comparação é um problema, porque a gente sempre se compara com alguém que a gente considera mais imaturo, e aí se sente confortável demais. Outros vão dizer, compare-se a Jesus e somente a Ele, porque daí a gente vai se sentir encorajado a prosseguir. Mas talvez a questão não seja a comparação em si, mas o que ela pode gerar no meio do seu coração. Porque a acomodação orgulhosa é um problema, de pelo menos metade de nós. Mas a paralisia por admiração também. Porque a gente olha muitas vezes para Paulo e diz, eu nunca vou ser assim. Graças a Deus por isso. Porque Paulo já veio e morreu. Deus não precisa de outro. Se ele precisasse, já tinha levantado e já levantou. A conversão, portanto, não é uma gaiola, uma linha de chegada, que nós somos enclausurados, mas uma plataforma de lançamento para continuar a ser transformado por esse poder de Deus. Não existe, irmãos, aposentadoria cristã. A verdade é que muitos aqui têm disposição e sabedoria que eu vou demorar décadas para chegar perto. E tudo bem. O que Deus nos conduz aqui em Filipenses 3, do 10 ao 20, é uma profunda e santa insatisfação espiritual. É de participar de momentos como esse e pensar, o que isso tem a ver comigo? Quando foi que eu falhei nisso? O segundo erro aqui é ficar refém da história. E aí Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E eu sei, muitos de nós têm uma história de traumas, de más decisões. A nossa genética pesa. O ambiente que a gente cresceu também. Não podemos negar isso. Mas tem alguma coisa muito mais poderosa que esses dois fatores. O quê? Ou quem? Deus. O amor de Deus. Vale para quando nós somos vítimas, mas vale para quando nós fomos agentes do mal. Não é que Paulo ignora o passado dele. Lembre-se, no comecinho do capítulo 3, ele fala da tribo que ele nasceu, da nação que ele participou, dos estudos dele, do destaque que ele tinha, mas isso é colocado debaixo de quem Jesus o fez ser. Convém lembrar que nas Escrituras, esquecer não significa deixar de lembrar. É ser livre do poder da lembrança. Significa não ser dominado, influenciado, reduzido ao que já foi. A memória tem lugar na batalha espiritual. Algumas dessas batalhas são vencidas por lembrar da misericórdia de Deus. Mas a questão aqui que ele está colocando é sujeitar o passado à perspectiva divina. Vale também fugir do saudosismo. Eclesiastes 7,10 diz, não diga, porque os dias do passado foram melhores que o de hoje. Alguém aqui poderia dizer, eu não consigo. Tem algumas coisas na minha vida que eu já tentei, mas eu não consigo. Exatamente. Deus não é limitado pela nossa insuficiência, pela nossa incapacidade. Na verdade, Ele faz uso delas para mostrar o quão poderoso e amoroso Ele é. Ou você acha que Saulo, o perseguidor da igreja, sabia que seria tornado Paulo o apóstolo? Que John Newton, o ex-traficante de escravos na Inglaterra, se tornaria aquele que compôs o hino Maravilhosa Graça? Que o Rodolfo do Raimundos se tornaria um irmão nosso em Cristo? E se Deus fez isso com eles, só Ele sabe o que pode fazer comigo e com você. E aí, às vezes, a gente fala desses grandes exemplos e parece
Você que nasceu na igreja e nunca teve a insensatez de se desviar e falar, mas eu não tenho uma vida assim tão emocionante. Será que o meu testemunho vale? Vale, é o melhor dos casos. Você não teve que mergulhar na lama para descobrir o amor de Deus. Isso inclui também aquelas pessoas em que na nossa dureza de coração a gente diz, esse aí nunca vai ser crente, não tem cara. Pergunta que eu vejo alguém fazendo. Por que eu vou me esforçar tanto para prosseguir em maturidade e em conhecimento? Para discernir o que é melhor? Se no final de tudo, os crentes da lei do mínimo esforço e os crentes atrás de perfeição, maturidade, vão chegar no mesmo lugar, nos novos céus e nova terra. Por que tanto esforço? Para que correr tanto? Para que vir de domingo? Para que participar das várias programações, atividades? Para que fazer leitura bíblica durante a semana? Para que meditar? Para que orar? Para que confessar? Para que pedir perdão? Primeiro que a resposta porque Deus quer. Funciona, mas não resolve. Não satisfaz. E duvido que se a gente tivesse uma pergunta dessas, a gente se acomodaria nisso. A questão é que quando a gente se pergunta isso, desse jeito, a gente está perdendo uma noção muito clara. Que estar ao lado de Deus, ser transformado por Ele, viver essa inquietação espiritual, não traz qualquer outro resultado senão bênção nessa vida. Talvez nem sempre material, mas bênção ainda assim. O problema é que a gente sempre entende ou lê esperança como alguma coisa lá na frente. Que um dia a gente vai chegar, que um dia a gente vai alcançar os novos céus, nova terra, na nova Jerusalém. Amém. Deixa eu ler um texto muito legal lá no Antigo Testamento que diz assim, lá em Malaquias 3,10. Deus dizendo, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar tantas bênçãos sobre vocês que vocês não terão onde guardá-las. Sim, é um texto para Israel. Sim, tem um contexto muito específico. Mas também tem uma verdade muito clara. Deus é bom. E não tem qualquer outro resultado, viver uma vida dele, que não receber bênçãos dele. Nem sempre materiais. Nem sempre do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas bênção ainda assim. Porque não tem nada que venha de Deus que não seja bênção. Irmãos, não tem valor viver uma vida longe dos vícios. Não tem valor viver uma vida em obediência aos princípios. Orar pelos inimigos, desfrutar da paz que excede todo entendimento no meio de uma pandemia. Não tem valor criar os filhos na graça. Não tem valor pedir perdão. Tem, muito. Essas são palavras de liberdade e bênção. O que está sendo proposto aqui é bem diferente também de let God. Que talvez você já tenha ouvido falar, é uma espécie de lema gospel da minha geração. Mas transparece uma noção que a gente simplesmente não sabe o que fazer com a Bíblia. Porque parece que ou a gente larga tudo e vai vender arte na praia, ou pega a vida pelos chifres e ai de quem estiver na frente. E é por isso que tem tanta gente quebrada emocionalmente, sem direção e frustrada com Deus, esperando coisas dele que ele nunca disse que faria ou daria. Gente que exige de Deus alma gêmea ou o primeiro milhão. E aqui a gente tem um bom equilíbrio entre o poder divino e a responsabilidade humana. Viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Algo que Deus não fará por mim, mas pode fazer em mim. É diferente de eu devo fazer tudo. É diferente também de Deus deve fazer tudo. O primeiro ele descreve o ativista, aquele que tenta conquistar méritos ou bênçãos por fazer as coisas. O segundo, o quietista. Os dois estão condenados a fracassar. Não é 50%, não é 50%. É relacionamento. Os que não confiam em Deus, ou sabem que o poder da mudança vem dele, pensam que tudo depende deles. E vivem uma corrida contra o tempo. Uma vida atrás da vida confortável, da aposentadoria precoce, de um troféu em casa, do reconhecimento alheio. Já os que não reconhecem o próprio papel nesse processo de amadurecimento, santificação, cavam cisternas no lugar errado e vão sofrer com seca. O que baby boomers
Ys, milênios, Zs e X precisam de Deus. Mas não do jeito automático, da presença carimbada aos domingos, ou de uma espiritualidade genérica. Não é o fazer que nos aproxima de Deus, é relacionamento. O ponto é que convivência com o Evangelho não gera intimidade com Cristo, ou um caráter transformado. Certo? Depois disso, ele passa para falar de um desapego fracassado. Ele diz, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Esses mestres, falsos mestres, tinham poder e influência suficiente para que eles fossem lembrados no livro de Filipenses, para que Paulo fizesse esse alerta. É difícil de saber se era um grupo que já fazia parte, mas agora queria desviar, ou se era um grupo que sempre foi uma espécie de inimigo do Evangelho. A certeza é que eles eram inimigos. E perceba, Paulo fala de condenação sem um sorriso no rosto. É uma rara combinação de ousadia na defesa da verdade e um coração partido pela situação. É alguma coisa parecida que a gente vê no Antigo Testamento, em Ezequiel 33:11, diz assim: diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, o indiferente, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos. Jesus chorou por Jerusalém, aquela que o crucificaria e que matou os profetas. Os 3 aspectos de um progresso fracassado, uma ambição vazia, de um projeto sem rumo, são ter o ventre, eu mesmo, como Deus, gente que é consumida pelos desejos, uma mistura de você merece com se me faz feliz, que mal tem. A segunda característica é se orgulhar de coisas que causam vergonha, mas trazem likes, seguidores, com palavras que dificilmente são úteis para edificar os outros, para que conceda graça aos que ouvem, em que se diminui, desumaniza ou desrespeita o outro. Por último, eles se preocupam com as coisas terrenas. Em resumo, gente que vive sem pensar, pensa pouco em Deus ou na vontade dele. É independência prática, em que os pecados, no fundo, revelam que a gente não pensa, ou eles não pensam, que Deus está ouvindo, que Ele sabe ou que Ele vê. No livro de Tiago, um outro livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É um mergulho em uma consciência que reforça a distância de Deus. Perceba, muitos dos personagens bíblicos não erraram por falta de conhecimento. Muitas das pessoas que nós chamamos e consideramos irmãos, não falham porque não sabem da verdade. É por indiferença. A questão não é deixar de fazer planos, mas fazê-los à parte de Deus. É ser cheio de si, é ser independente, é ser autônomo, é ser dono da razão, é ser insubmisso. Um colega escreveu um livro chamado O Cristão Ateu, que ele diz assim: os cristãos ateus estão por toda parte. Frequentam igrejas católicas, batistas, pentecostais, não denominacionais, entre outras. Frequentam grandes seminários, as melhores universidades e faculdades. Há de todas as idades, etnias e profissões. Alguns até leem a Bíblia todos os dias. Nas igrejas, muito se fala dos cristãos e dos não cristãos, mas nunca ninguém comenta sobre quem está no meio termo. A maioria dos homens e mulheres parece se encaixar nesse grupo intermediário, dos que dizem que creem em Deus, mas vivem como se Ele não estivesse por perto, não se importasse ou tivesse importância. Ainda ontem a gente estava vendo um filme, a gente é muita coisa porque teve quem dormisse. 3 horas de um filme alemão, eu entendo, mas em dado momento o personagem real, ele se recusa a prestar um juramento de lealdade a Hitler, e ele se pergunta como pergunta para o mundo inteiro: não reconhecem o mal quando o vê?
O fato de Paulo deixar tantos alertas, do Novo Testamento quase não ter livro que não cite os falsos mestres, que não tenha livro na Bíblia que não faça correções aos cristãos, me mostra que a gente pode mergulhar numa consciência, se tornar tão cego, mergulhar tanto na nossa própria perspectiva de vida, que a gente não percebe aqueles que usam o nome de Deus em vão, que usam o nome de Deus como plataforma, ou se tornar tão insensível à própria natureza. É perfeitamente possível pensar-se como um aliado, mas viver como inimigo. Esses falsos mestres aqui, eles não estão tentando só destruir a igreja, eles querem trazer seguidores, com doutrinas e ensinos contrários às Escrituras. Os cristãos aqui precisam de tantos lembretes, nós aqui, lembrem-se, porque parece que a gente esquece, não percebe o mal no outro, muitas vezes, especialmente daqueles que dizem que são mestres, ou representantes, ou em mim mesmo. Não reconhecem o mal quando vem. O texto termina de um jeito muito parecido com o que a gente estava aqui um mês atrás. Diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Depois de muita coisa que ele falou, de desapego de algumas coisas, enganos que a gente tem, perceber os falsos mestres ou as nossas más condutas, ele termina falando de esperança eterna. Mas, de novo, ele acabou de dizer isso no capítulo 1, dos versos 27 ao 30. Sim, de novo. Pelo mesmo motivo pelo qual eu e você somos constantemente lembrados de não deixar a toalha molhada na cama, jogar água na louça antes de pôr na pia e ouvir a história de José do Egito pela 1000ª vez. A gente se engana e tem essa falsa impressão de que ouvir uma história uma ou várias vezes é o suficiente. E se não é o suficiente, se falar uma vez não é suficiente para resolver os nossos problemas em casa, desses mais bestas, que dirá então para ser alguém completamente refeito por Deus? De novo ele está falando de cidadania. Sim. De novo ele está falando de que um dia eles vão estar com Deus presencialmente, fisicamente, na frente dele. Eles não acabaram de ler isso? Sim, acabaram de ler isso. Paulo repete, e a gente aqui pelo mesmo motivo. Será que eles não tinham sido tentados a pensar apenas nessa vida? Será que a gente também não adota práticas ou pensamentos estranhos ao reino de Deus? Por isso que repete. Tem a ideia aqui de colônia no estrangeiro. O que tornou Roma, o império da época, capaz de conquistar o mundo conhecido, é que o império espalhava microcosmos romanos ao longo do território. Uma cidade no meio da Palestina, mas que tinha o governo, a cultura, a filosofia de Roma. Quando Paulo diz para a igreja que a cidadania deles está nos céus, ele está dizendo aos religiosos, aos patriotas e até aos romanos: olha, vocês são uma colônia, mas não é de Roma. Vocês têm que levantar a bandeira de Deus nessa baderna que a gente chama de mundo. Ele não está dizendo, você pertence a outro mundo, um dia você vai para lá quando morrer, tudo aqui é passageiro, não ligue, não se apegue, check-in, check-out, fica na sua bolha e espere. O reino não é um lugar de fantasmas flutuando nas nuvens, que um dia vai ser real. Significa que representamos o governo do céu, aqui e agora, que carregamos o nome de Deus. Significa que Deus vai colocar o mundo em ordem. Significa que Ele vai arrumar, corrigir e melhorar os nossos corpos. Significa que não vai ter mais morte, que não vai ter mais doença, que não vai ter mais tristeza, que não vai ter mais AIDS, que não vai ter mais armas, que não vai ter mais trânsito, que não vai ter mais céu cinza. Amém? Significa, de novo, e me permita repetir a mesma coisa que eu falei da última vez, vai dar tudo certo. Não é agora, só. Mas vai dar tudo certo. Que o mal vai ter fim, que a dor vai acabar e que cada lágrima vai ser enxugada. O cristianismo ensina
contra o fatalismo, que o sofrimento tem solução, contra o orientalismo, que ele é real, contra o karma, que ele pode ser injusto, contra o secularismo, que ele vai ter fim. Significa que o bem vai vencer, significa que ele já venceu. A gente vive nesse mundo caído de doenças, lutas, desastres e tragédias. Mas por causa de versos como esse, lembranças como essa, Deus não é um ser distante, mas um pai que se importa. É esperança para as horas mais sombrias, para os momentos mais difíceis, para as histórias mais improváveis. A cidadania dos céus, essa que nós estamos sendo lembrados, tem privilégios e responsabilidades, mas, sobretudo, permite enxergar a vida como ela é. 2 pontos. Uma bênção de Deus para ser administrada sob a sabedoria dele. Que a gente pode se agarrar na certeza que muita coisa vai passar, mas os filhos de Deus, não. Que não é sobre ter tanquinho, barriga negativa ou bumbum na nuca. Não é ter tanto conhecimento que ninguém pode rebater. Ganhar eleições, ter um salário de 5, 6 dígitos, conta bancária de 7, 8. Vender curso, influenciar gente ou entrar na história. É sobre viver uma vida de forma digna. E ter uma vida que não pode ser enterrada e que nenhuma pandemia pode vencer. É esperança para muitos de nós aqui que têm essa fé, mas que precisa ser constantemente lembrado. É esperança para aqueles que ainda não têm, pela graça de Deus, essa fé. Que você pode encontrar descanso nele. Normalmente, eu encerro aqui nosso tempo com uma citação resumo, já percebeu, né? E algumas perguntas de provocação. Hoje eu quero inverter essa ordem. Primeiro, eu vou roubar as perguntas de alguém muito mais capaz do que eu, tá bom? Então, com a ajuda do Marcelo, eu retirei do livro do pastor Dini Goetz, sobre Filipenses, algumas perguntas, só um segundinho aqui que ele se atrapalhou. Algumas perguntas que eu vou chamar aqui de raio-x, que servem como um bom termômetro para a maturidade. Então, se você for agora, não agora que a gente está no meio do culto, no ibeitaim.com.br/projeto verão, se você ler esse QR Code, e ele vai estar disponível ali no mural da saída, você vai encontrar algumas dessas perguntas. E você pode pensar, Daniel, eu vi que é projeto verão, mas de qual ano? Né? Exatamente. É um projeto que vai continuar até a gente se encontrar nos novos céus e nova terra, ao lado de Jesus, na frente do trono de Deus. Ninguém vai te cobrar. Não precisa ficar constrangido comigo se você cruzar no corredor domingo que vem. Tá bom? Você é responsável pelo seu crescimento espiritual e maturidade diante de Deus e dos homens. Sem pressão. Se você é alguém com dificuldade tecnológica, o pessoal ali da projeção vai colocar em cima da mesa, tá bom? A gente imprimiu algumas cópias, você pode levar para casa. Queria encerrar aqui com a citação de sempre. Não sei se você já viu a série The Chosen. Ela conta a história de Jesus. E ela é muito boa por vários motivos, especialmente pela fidelidade histórica. Um ponto positivo é que Jesus não é nórdico. Mas, de forma geral, ela é muito boa. Lembre-se, não é Bíblia, é uma série. Né? Tolo é quem procura teologia no cinema e entretenimento na igreja. Mas é uma série ainda assim. Em dado momento, Maria Madalena está conversando com Mateus, o apóstolo. E no meio daquela bagunça, daquele intenso ministério de Jesus, como eles muito bem demonstram, gente vindo de toda direção, querendo aprender ou ser curado, Maria Madalena diz uma coisa muito interessante. Eu não acho que ele esteja esperando que sejamos santos. Eu acho que ele está aqui, porque não podemos ser santos sem ele. O que o próprio Jesus diria? Sem mim, nada podeis fazer. Vamos orar. Senhor, obrigado aqui pelo nosso tempo, obrigado pelo privilégio que é te conhecer e te servir. Nos ajuda, Senhor, a ter um espírito não acomodado, mas incomodado, Senhor, pelas suas verdades e princípios. Estenda, Senhor, um incômodo santo
nos nossos corações, para que a gente olhe para as nossas falhas, maus hábitos e pecados, e que eles sejam transformados pelo seu poder. Senhor, nos ajude a ter essa sensibilidade conosco e com aqueles que nos cercam, Senhor, com os maus exemplos, com os falsos mestres que estão por aí, Senhor. Nos ajuda, Deus, a não perder a perspectiva da esperança eterna. Nos ajuda, Deus, a ter um coração seguro na verdade de que tudo vai passar, mas não a sua verdade e nem a sua palavra. Nos ajuda, Deus, a ter um coração confiante em todos os momentos. É por isso que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.